Então sejam bem-vindos a mais esse episódio do podcast O Legado, o podcast que está aqui para fazer você crescer e se desenvolver como um profissional na sua área, na gestão dos seus negócios. Meu nome é Alan Santos. O meu é Herbert Maia. Nós somos, como vocês sabem, os protagonistas desse podcast. E hoje a gente está com um convidado muito bom, que veio lá de São Paulo só para falar com a gente. Claro que não foi só isso, mas decidiu dar um pouco do tempo dele, bem corrido, inclusive, para estar aqui com a gente, conversar um pouco com a gente e mostrar um pouco da sua trajetória no ramo do empreendedorismo. E quem é esse cara, amigo nosso, Ederson? Pois é, rapaz, conheço ele, Paulo Bastos, eu chamo ele de Paulinho pela nossa amizade, e assim, cavalo selado passou, você tem que dar um jeito de agarrar o bichinho. Ele aqui em Fortaleza, dia de gravação, rapaz, Paulinho, tira um tempo na tua agenda para poder bater esse papo conosco e contar a história dele, que é maravilhosa, espetacular, pessoal. O Paulo é um empreendedor, é um empresário, é um homem de negócios, tá? E ele tem muitos negócios na área de educação e outras coisas mais que ele vai contar a história aqui pra gente. Eu vou apresentá-lo como CEO da College, que é a empresa que ele gera e que ele criou, muito focada na educação, inclusive educação superior. Enfim, o papo vai ser ótimo, tem muita história para contar. Paulinho, seja bem-vindo aqui entre nós. Que prazer, que alegria tê-lo aqui pra gente bater esse papo e ouvir a tua história. Obrigado, essa apresentação é meio que uma massagem no ego que vocês fazem, né? Tô me sentindo mó grandão agora. Vamos lá. Perfeito. Paulinho, eu sei que você tem uma história empreendedora bem legal. Um dos sonhos do brasileiro, além de ganhar na Mega Sena e não trabalhar, é ter seu próprio negócio. Mas você sabe, como poucos, que você tem que sair do sonho, a gente sonha dormindo, e quando você vai para o mundo real, a pancada é bem diferente para que se torne realidade. E eu sei que você não nasceu e não caiu do céu tudo que tu construiu. Teve um começo, tem uma história de erros, de acertos, de sorrisos e lágrimas. Compartilha aí conosco um pouco dessa história, dessa tua caminhada. Cara, eu acho que se eu posso estar aqui no podcast com vocês para levar alguma mensagem a alguém, essa mensagem é de que a gente nunca vai ter as condições perfeitas ou as condições ideais para fazer algo na vida. A gente tem que fazer o nosso melhor com aquilo que a gente tem à disposição no momento, e quando a gente tiver condições melhores, a gente vai fazer melhor ainda. Mas se no pouco, cara, a gente não tiver fidelidade, não é no muito que as coisas se resolvem. Diversos momentos na história do mundo tentou se ensinar isso para as pessoas, que a recompensa para quem tem coragem, ela vem em larga escala, e para os medrosos não vem. Então, eu te diria que a minha vida se passa por isso, só que Deus, ele foi muito bom comigo, porque eu nasci numa família bem pobre aqui no Ceará, mas muito dedicada. Minha mãe, meu pai, eles se separaram quando eu tinha 10 anos de idade. A gente viveu desafios muito grandes. Eu sei o que é a dor de um filho que queria ter o que comer, pedia para a mãe, e a mãe mandava beber água e dormir. Ao mesmo tempo que talvez eu nunca vá saber a dor que ela sentia por ter que dizer o que dizia, saca? E quando você aprende desse jeito na vida, você não aprende com a opção de poder escolher, porque você não tem como escolher, você só tem que fazer, né? Então, eu sou muito grato a Deus. A gente costuma olhar muito, Herbert, a vitória das pessoas, mas é fácil olhar o volume de gol que o Cristiano Ronaldo e o Messi fizeram. Olha a quantidade que foi perdida. E não foi antes ou depois, é durante, é antes, é depois, não tem data. Você tem que ter muita gratidão pelas tuas derrotas, porque são elas que te preparam para as vitórias, porque o vencedor na vida é o perdedor que tentou de novo, entendeu? Vocês começaram falando aí sobre os negócios bacanas.
Tem uma frase do Mike Tyson que eu falei sobre ela hoje, né? Sim. Todo mundo tem um ótimo plano e um ótimo objetivo, até tomar um soco na boca. É o que você faz depois de tomar o soco na boca que define que tipo de pessoa você é, do que você é feito. Então, se essa mensagem aqui vai para pessoas que estão tentando pensar a sua vida, tentando pensar o seu futuro, tentando planejar o que quer da vida, eu acho que eu começo ela dizendo assim, cara, pensa a tua vida da seguinte maneira, faz o melhor que você pode com aquilo que você tem e tenha fé em Deus, porque Ele vai te dando condições melhores para você fazer melhor ainda. Agora, encontre o culpado para sua vida, dê desculpa, brigue com tudo e você vai ver que as coisas elas não caminham para frente, elas vão de lado ou elas vão para trás. A vida, meu irmão, é uma escada rolante descendo e a gente tá subindo ela na contramão. Toda vida que você parar de subir, a própria escada vai te levar para baixo. Então, mantenha-se subindo. Mantenha-se subindo. Ah, mas é aqui. Passou o aqui na cabeça, irmão? Esquece. Não é fácil, né? Com certeza você passou por muitas coisas para você chegar onde você chegou. E, inclusive, a infância, esse momento em que você era bem mais jovem, todos ainda somos jovens, né? Foram momentos difíceis, desafiadores, isso engrossou a tua casca, né, Paulinho? Isso te ajudou na tua... Isso contribuiu para a tua formação. Conhecendo um pouco da tua história, eu sei que você começou em outros papéis e em outras funções. Não é o Paulo CEO de uma companhia forte de educação. Paulo não começou como CEO. Paulo começou fazendo outras coisas. Porque às vezes, eu quero começar de cima. Eu digo assim, você começa de cima, a tendência é cair. Começa de baixo. Eu tô entendendo que você tá querendo que eu fale um pouco da minha vida. Se eu posso falar da minha vida, foi assim. Quando meu pai e minha mãe se separaram, eu tinha uma vizinha da frente que ela tinha recém sido demitida da empresa onde ela trabalhava. E quintal da casa da minha mãe tinha um monte de fruta lá. Eu pegava essas frutas e eu levava para um pessoal no bairro mesmo, que comprava essas frutas, botava o dinheiro debaixo de um tapete, eu deixava as frutas lá, na época ainda dava para fazer esse tipo de coisa, né? Uhum. Eu sou da década de 80, então... Aquela época podia algumas coisas que hoje em dia não pode mais, né? Então, eu pegava o dinheiro, colocava as frutas lá e, enfim, tinha cajarana, tinha manga, tinha um monte de pitanga, tinha um monte de coisa no quintal lá da casa da minha mãe. E quando eu pegava esse dinheiro, eu colocava na caixinha de correio da senhora que tinha perdido o emprego. Quando minha mãe e meu pai se separaram, eu passei a pegar esse dinheiro e dar para minha mãe comprar o pão, entendeu? Porque... essa história do pão foi uma história que foi um gatilho importante ali, porque quando meu pai e minha mãe se separaram, sentou a minha mãe de um lado, eu do outro, o meu irmão mais velho do outro lado, e meu irmão mais novo do outro lado, e meu irmão mais novo olhou para minha mãe e falou assim para ela: mãe, quem que vai comprar o pão amanhã de manhã? Cara, eu fico imaginando o filme que passou na cabeça da minha mãe, porque era uma pergunta simbólica, porque era uma... Eu falo que quando a gente perde um ente querido, e um divórcio perder um ente querido, né? Quando a gente perde um ente querido, a gente sofre um baque muito grande quando chega alguma atividade rotineira do dia a dia. Não são nos momentos uau que acontece uma vez na vida. É na coisa simples como era o meu pai que todo dia de manhã saía, ia pegar o pão e voltava para todo mundo tomar o café. E a pergunta para minha mãe e do meu irmão foi: quem que vai pegar o pão amanhã? E eu acho que para minha mãe estava aonde está o dinheiro para ir comprar o pão. Eu acordei às 6 da manhã no dia seguinte, para 6 e um pouquinho, para pegar o dinheiro das frutas e ir comprar o pão, tentando resolver o problema, com 10 anos de idade. Sim. Mas a minha mãe já não estava mais em casa, porque ela já tinha saído para ir resolver o problema antes de eu acordar. Então, quando eu completei 19 anos, eu tinha me batizado lá na Igreja dos Mormons, e eu tinha decidido que eu ia sair
para fazer missão. Minha mãe frequentava a igreja adventista, ela não gostava muito dessa ideia de eu ir sair para viver 2 anos longe e tal, como missionário de uma igreja. Meu pai era totalmente contra também. Meu pai dizia que eu ia desperdiçar 2 anos muito importantes e muito produtivos da minha vida e tal, trabalhando para uma igreja sem ganhar dinheiro. E eu fui para a missão. Minha mãe me encontrou no aeroporto o dia antes de eu embarcar, puxou minha orelha e falou assim: seu filho de uma égua, eu não sei por que você está indo fazer isso, mas já que você está indo ficar longe de mim 2 anos, faz o que você vai fazer bem feito. E aquilo tem sido um mantra de lá para cá na minha vida. Foi ensinado do jeito dela, foi ensinado da forma com a qual ela podia, com a instrução que tinha. Mas nada mais é do que os neurocientistas tentam explicar, do que os coaches tentam ensinar. Seja o que for que você se propõe a fazer, faça bem feito, faça com dedicação, faça o melhor que você pode, não perca o seu foco, não esqueça quem você é. Então foi aquilo que o puxão de orelha da minha mãe significou. Eu servi missão. Quando eu voltei da missão, eu consegui deixar um legado muito importante lá na região onde eu servi missão em São Paulo. Voltei para cá, para Fortaleza, e fiquei pouco tempo aqui. Eu acho que 3, 4 meses depois eu já tinha me mudado de volta para São Paulo, porque a igreja tinha me convidado para dar aula para os missionários. E em dando aula para os missionários, eu fiz um negócio que eu não sei por que ninguém fazia, porque tinha os líderes eclesiásticos que cuidavam dos missionários, tinham nós que éramos profissionais, professores que dávamos aula para os missionários. E tinha um problema no meio disso aqui. O problema era assim: o serviço missionário é um trabalho voluntário, tá? E tem um índice que mede a qualidade do centro de treinamento missionário na época, né? Que era o índice de pessoas que abandonam a missão durante a estadia no centro de treinamento missionário. E eu, ao invés de entrar na briga de quem era o dono dos missionários, se era o presidente do ramo do CTM, ou se era o instrutor do CTM, ou a coordenação pedagógica do CTM, eu peguei o diário onde a gente tinha o carômetro de cada um dos alunos, e eu virei ele, e no relatório semanal, ao invés de escrever só o que foi feito com cada missionário, eu escrevi assim: o que você quer que seja feito com esse missionário? De certa forma, para aquela turma minha, eu estava determinando que o dono da turma não éramos nós, profissionais contratados e que ficávamos a maior parte do tempo com os missionários. Se eles estavam ali de forma voluntária por uma demanda espiritual e eles tinham um líder espiritual lá, me diz o que você quer que eu faça com esse cara. E foi essa mudança que girou um gatilho importante ali no centro de treinamento. Em seguida, eu fui convidado a fazer parte do startup das linhas aéreas. Foi a promoção mais rápida que eu tive. Meu amigo Johannes me contratou como estagiário. Ao final do primeiro dia, me promoveu a assistente de RH. A gente, até hoje, falando disso. Grande ordem. Fui contratado estagiário de manhã e à noite, antes de sair, fui promovido a assistente. Aquilo foi muito legal. Você passou quanto tempo lá, Paulinho? Cara, na Azul eu entrei lá, eu era funcionário 18, eu entrei lá em 2008. Eu saí de lá em 2012. Enfim, foi tempo suficiente para viver uma história incrível. Legal. Porque a Azul foi, uma experiência muito legal. Tivemos juntos aqui em Fortaleza. Sim. Foi por causa da Azul que a gente se conheceu. Que a gente se conheceu. Fizemos muita coisa pelo próprio estado do Ceará, brigar para aumentar o volume de voos, que depois virou uma guerra, e aí queria saber quem é que ia ser hub, quem é que não ia ser hub. Não sei se você lembra disso, que o hub do Nordeste da aviação era Salvador. Sim. E aí a gente chegou para cá e começou a brigar, e vamos pro SIC, Júlio Cavalcante ajudando, a Rosiane, presidente do SIC, e desbravamos muita coisa. Fazer muito evento, legal. trazer Alcanes, trazer os caras para cá para os sacos executivos. Foi muita coisa boa. Um bocado de dor de cabeça também que a gente teve, mas um baita aprendizado. Por que eu perguntei essa questão da Azul? Conheço um pouco da tua história na Azul, mas foi da Azul que você decidiu, vou empreender? Foi.
Foi. E o que te estimulou para essa decisão, Paulo? Cara, E por que o ramo da educação? Foi assim. Eu tava aqui num dia normal de trabalho na Azul aqui em Fortaleza. E aí chegou a Azul, ela trouxe os primeiros aviões da JetBlue. E os aviões da JetBlue, eles tinham umas cadeiras na frente mais espaçosas. Aí a Azul apelidou aquilo lá de Espaço Azul no início. E ela dava essas cadeiras para quem comprava a tarifa mais cara dela na época, chamada Flex Mais. Em resumo da ópera, era mais ou menos isso. E aí eu cheguei um dia para trabalhar e todo voo estava vendido na cabine promo. Aí os funcionários estavam assim, pô, baseado em que eu sento o pessoal na frente? Falei, faz baseado em quem tiver 50 conto aí. E aí a hora que eu vi o colaborador nosso atendendo um anão e dizendo, bora lá na frente com mais espaço para as pernas tirando onda, e o anão, bora. Falou, 50 conto, o anão, puf, meteu a mão aqui, pá, nem sei se a gente pode mais falar não, né? Hoje em dia tem as nomenclaturas Que eu acho cancelamento. Olha. Eu acho que é cancelamento, né? Então, aí o cara pagou e foi e tal. Eu reportei isso aí tudo no e-mail para a companhia e falei, ó, tá aí esse dinheiro, foi esses localizadores aqui que compraram. Como é que vocês vão lançar isso no caixa? Eu não faço a menor ideia, mas tá aí. 3 meses depois, isso era um produto da companhia chamado Espaço Azul. Primeiro ano de operação disso aí, acho que isso foi responsável por 1,5%, 3% da receita líquida da companhia. Imagina, companhia aérea que briga por cada 30 centavos, 20 centavos por quilômetro voado, cada 30 reais por um assento, a gente encontrou 50 reais. Cara, de repente eu vi uma montanha de dinheiro se desenhar na minha frente. Eu falei, cara, não é que eu tenho talento para saber fazer com que algo estabelecido do jeito que está consiga ter mais rentabilidade? Depois disso, a Gol lançou Espaço Gol Mais, a Latam lançou o Latam, alguma coisa também, tudo isso para tentar buscar essas fontes novas de receitas, né? A vocação da Azul era ser uma companhia inovadora no início, então ela buscava sedenamente por oportunidades justamente como essa, porque inovação na concepção do que eu acredito é fazer algo com que faça com que todo mundo se pergunte, uau, por que ninguém fazia isso antes? Parece tão lógico, por que ninguém fazia isso antes? Hoje em dia, para nós, é tão natural pegar um Uber, é tão natural comprar ali um final de semana num Airbnb. Então, isso é inovação, porque a gente faz e a gente olha e fala assim, cara, por que demorou mais de 2.000 anos para alguém pensar num treco desse, saca? Então, eu acho que essa é a concepção que eu tenho na minha cabeça de inovação, e a Azul tinha isso por mentalidade. Fazia parte da cultura da companhia. Era um dos valores da cultura da companhia. Tá, e de lá você foi empreender? De lá eu saí para empreender. Como empreendedor, eu comecei numa empresa de terceirização de mão de obra, tratamento de piso e limpeza pós-obra. Na verdade, foi um executivo que era da Azul, comprou essa empresa de um outro executivo, um outro cara que virou executivo da Azul, porque assim, a gente trouxe um cara do México, Leonardo Silva Leandro, gente muito boa. E esse cara, ele tinha uma experiência de Avon, era um cara incrível. E o Léo, a gente trouxe ele acabou depois sendo alocado numa posição que eu acho que não era a cara dele, que era diretor de aeroportos. Ele era um cara de serviço ao cliente, ele era um cara de custom service, cara, sem dúvida nenhuma. E quando a gente trouxe ele do México, eu tinha um outro problema. O presidente da companhia, o Pedro Janot, queria que a gente contratasse o dono da empresa que fazia limpeza para a Azul como diretor de facilities. Gerente de facilities, uma coisa assim. E aí eu contratei, como era parte do RH, eu contratei o William para fazer parte do facilities da companhia, só que ele tinha um período que ele tinha que vender a empresa que prestava serviço para a Azul. O Léo foi e comprou essa empresa e deu para o irmão dele tocar, né? E aí, depois de um tempo, quando eu saí da Azul, eles falaram, pô, vamos fazer franquia dessa empresa? E aí a ideia era eu ficar em Fortaleza como franqueado. Aí eu acho que em 2 semanas eu vendi uns 8 projetos aqui em Fortaleza, né? E eles falaram, não, cara, acho que a gente não quer você como franqueado em Fortaleza, não. A gente quer você como sócio aqui em São Paulo. E aí eu fui para lá.
me associei a ele, a gente começou a trabalhar, fizemos um crescimento muito abrupto para a empresa, mas demos um passo muito errado. Isso me levou para o grande aprendizado da minha vida, que foi quando a gente quebrou a companhia, porque crescemos muito rápido, fizemos um endividamento muito rápido e perdemos o contrato mais importante na mesma velocidade com o qual ganhamos, entendeu? Por relacionamento. E aí, eu tenho minha total culpa nisso aí também, mas foi um aprendizado extremamente importante para a minha vida, me colocou num ponto de reflexão muito grande, né? Acho que é um capítulo à parte da minha vida, acho que isso outro Que sai episódios. Devemos falar sobre isso em outro podcast. E como foi que você chegou na educação? Eu sei que o teu business hoje é educação. Da expansão, eu avisando que estava saindo da expansão, eu mandei um e-mail para 3 clientes avisando que eu estava saindo. Com um desses clientes, eu fechei um contrato para eu ser membro do conselho de uma empresa do varejo de alimentação, que era a Baked Potato. Aí eu ficava aconselhando o presidente, que na época o Hércules, e ajudei eles. O Hércules me apresentou o dono da Vivenda do Camarão, Rodrigo Perry, comecei a fazer negócios com o Rodrigo. E nesse meio tempo eu entrei na educação, fazer um projeto de consultoria, junto com o nosso amigo Sam. Sim. E o Sam depois me ofereceu, como parte de pagamento do projeto, uma praça para a operação da educação superior à distância da Laureate. E aí eu abri em Alphaville uma unidade de negócio da AIMI Morumbi e da FMU. E aí eu comecei a me desenvolver na educação superior primeiro. Aí, com o advento da pandemia, eu liguei para um amigo, de novo relacionamento, que era o Arno, que era o presidente da Maple Bear, e falei, cara, não é possível que não tenha um dono de escola aí que esteja passando mal na pandemia e que não queira vender um colégio, porque eu estou querendo diversificar de educação superior para entrar na educação básica também. E aí o Arno me apresentou uma boa oportunidade, foi o primeiro colégio que eu comprei, desse primeiro a gente comprou o segundo, o terceiro, e aí fomos para frente. Legal, e o negócio foi crescendo até chegar numa companhia forte aí, com muitos planos para o futuro, olhando para a educação superior. Muitos. É educação superior e educação básica também. Você mexe nos dois. Nos dois. Qual que te encanta mais? O que tu gosta mais? Que um não escute o outro, senão vai dar confusão, né? Cara, vou lhe ajudar com a pergunta. quem me sustenta é a educação superior, Educação superior. mas onde eu tô todo dia é na educação básica. Legal. Tô porque gosto. Ah, porque gosta. Faço o que gosto, sou apaixonado pelo que faço. Amo as pessoas com quem trabalho. E eu acho que se aparecesse o melhor emprego do mundo, se a Tesla aparecesse dizendo assim, tô procurando um novo CEO, queria um maluco feito você, eu agradeceria o Elon Musk e eu seguiria fazendo o que faço. Perfeito. Quando você iniciou, nossa conversa aqui contou a tua história, nós agradecemos, porque não é fácil você compartilhar histórias pessoais, histórias que causam dor, mas tudo isso nos fortalece, né, Paulinho? Tudo isso nos torna mais cascudos. E tudo isso, com certeza, formou o homem, o pai, o esposo, o empresário, o profissional Paulo. Baseado em tudo isso, qual a tua filosofia de liderança para os teus negócios, Paulinho? Eu acredito muito que se a gente contrata gente inteligente, a gente tem que dar espaço para eles trabalharem. Isso é interessante, porque às vezes o cara contrata alguém bom, ou tô contratando um jogador bom, mas não deixa o cara jogar. É uma pegada muito interessante. Eu acho que se a gente não atrapalhar, se eu vou buscar um cara bom, eu coloco um cara bom, uma mulher boa. Se eu só trabalhar para não atrapalhar eles, eu acho que as coisas vão acontecer. Porque eles são bons em coisas que eu não sou bom. Então, eu cuido daquilo que eu sou competente para fazer, contrato pessoas que são muito boas naquilo que eu não sou competente para fazer, e eu não fico dizendo para eles o que eles têm que fazer. Eu deixo eles trabalharem e exercerem a sua inteligência. Isso pode parecer simples, mas o simples é o que funciona. Muito ajuda quem não atrapalha.
Pô, se eu tô toda hora dizendo para eles o que eles têm que fazer, eu contratei eles para quê? Se eu tô dizendo o que eles têm que fazer. Aqui é incancelável, então pode falar besteira. Aqui é incancelável e o boy falar as besteiras. E se levar o canal no outro dia eu levanto. Boy falar umas besteiras boas. Manda aí. Beleza, aí vocês me dizem, qualquer coisa vocês cortam na edição. Mas a síndrome do pau pequeno é foda, porque, sabe, o cara tem a rola pequena, ele precisa comprar uma Hilux, cabine dupla, estendida, colocar rodas maiores, para ele poder estar sentado num império alto, e isso que eu tô falando aqui é só um símbolo, nada contra tom de Hilux, acho que cada um escolhe o veículo que quer andar, mas o que eu tô querendo dizer é justamente do estereotipo, né, daquela pessoa que tem uma demanda mal resolvida dentro de si, e que é o que eu estou chamando da síndrome do pau pequeno, que não necessariamente eu estou falando sobre as partes íntimas do cara, eu estou falando realmente de coisas mal resolvidas dentro dele, ao ponto de ele querer chegar dentro da empresa e querer subjugar, Compensar com as pessoas que trabalham, querem demonstrar poder ou querem demonstrar que manda, e esquecem que uma empresa, ela é um CNPJ, ela tem um registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Ou seja, como uma pessoa, só que do mundo jurídico, precisa ser respeitado. Ou seja, o que eu procuro fazer como filosofia é, eu respeito a pessoa jurídica, eu respeito a minha empresa, ao ponto de entender que eu não sou figura central nisso. Figura central nisso é o meu cliente e qualquer pessoa, inclusive eu, que esteja lá para atrapalhar o relacionamento da minha empresa com o meu cliente, precisa se adequar e não fazer isso. Então, quando eu digo que a gente contrata pessoas boas e deixa elas em paz para trabalharem, o que a gente está querendo dizer é, se o seu objetivo dentro da companhia é defender o cliente para que o cliente cuide da empresa, que eu não estou falando aqui que defender o cliente significa fazer tudo o que o cliente quer e prejudicar a empresa. Eu estou querendo dizer justamente o oposto, né? A empresa vai ter saúde financeira, vai ter saúde comercial ao ponto de poder crescer. Então, essas bases estando equilibradas, a gente está pronto para crescer. Interessante. Eu quero puxar duas perguntas aqui do Paulo para trazer dois assuntos. Bom, teu business principal, Paulinho, é educação, certo? Sim, então, você compartilhou a tua filosofia de liderança e, assim, você prepara nos teus negócios profissionais para o mercado. Sim. Em diversas áreas. Eu posso trazer uma outra visão para você? O nosso slogan, né? Nosso slogan é Knowledge Highline of Education. Esse é o nosso slogan. O nosso propósito, ele é inspirar vidas para transformar o mundo. Ou seja, a minha visão empreendedora para a educação é uma visão de mexer em vidas, para inspirar elas a atingirem o seu potencial e assim poderem realizar os seus melhores sonhos. Todos os nossos negócios na área da educação, eles têm um fundamento socioemocional extremamente importante por trás. Porque trabalhar as fragilidades do mundo de hoje vai poder criar pessoas altamente performáticas em cima dos traumatizados e em cima dos frágeis da geração de hoje em dia. Então, se a gente conseguir robustecer aqueles que nós trabalhamos de forma diferente, aqueles que passam dentro das nossas instituições, a gente consegue formar verdadeiros campeões. E eu acho que quanto mais campeões você tem junto com você, mais você evidencia as suas entregas. Com certeza. O que eu puxei esse ponto da educação, de que você prepara profissionais para o mercado. Na tua visão, como é que está o gap, o distanciamento entre o que se fala na academia, o que se vive nas empresas? Isso aumentou desses anos para cá, Paulinho? Isso diminuiu? Isso ainda existe? Porque se fala muito. Você está lá na faculdade, administração, por exemplo. Você aprende isso, aprende teoria geral de administração, aprende planejamento estratégico. Quando você chega na companhia, a teoria é outra. Exatamente, na prática a teoria é outra.
Esses gaps, pela tua experiência, pelo que você tem vivido, ainda estão muito grandes? Estão diminuindo? Eu posso começar um passo antes, porque aí tem a minha experiência. Eu começo no RH de empresa, eu vou para a educação superior e depois eu entro na educação básica e tem uma lógica de por que isso acontece. Uhum. Nas empresas, a gente tinha que criar universidade. A Universidade da Azul é uma universidade grande. A gente teve que criar porque a mão de obra não chega pronta. Que são as famosas universidades corporativas, que via de regra as empresas criam, Paulinho, para poder cobrir esse gap. O cara fez para esse gap. Exato. Então a gente precisava ter uma universidade muito robusta. Uma por demanda da ANAC e outra por demanda interna por causa da falta de qualificação da mão de obra. Ponto. Da universidade corporativa e do RH, eu migro para a educação superior, achando que é na educação superior que a gente vai resolver o problema da mão de obra despreparada chegar lá. E descobre que na educação superior você não mexe em nada. Em nada. A educação superior ela funciona da seguinte forma. O curso de graduação, ele te prepara para o ENAD e não para uma profissão. E aí disseram, tudo bem, porque isso a gente vai resolver na pós-graduação. E a pós-graduação, como o professor bem informado, bem instruído, não consegue ganhar dinheiro na graduação, ele usa a pós-graduação para tentar ganhar dinheiro. Aí você tem o professor da graduação, que é um cara sem muita experiência de mercado, tentando ganhar dinheiro na pós-graduação. Aí você tem um engodo, meu irmão, que não se resolve por si só. E aí depois de você mexer nisso aqui tudinho, você entende que tem um gap muito maior da educação básica. O problema é lá na base. E quando eu estou falando da básica, eu estou falando lá da educação infantil. É de quando você ensina o fundamento, a base de tudo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tu chegasse na tua casa e dissesse assim para tua mãe: mãe, a comida do colégio é ruim. Tua mãe falava o quê? Ela dizia, é o que tem pra hoje, tenta lá. Tipo, come o que tem, né? Come o que tem. Para de reclamar, né? Hoje em dia, as famílias vão até a escola e falam, a comida é ruim. E eu sou obrigado a concordar, a comida é ruim. Sabe por que é ruim, Herbert? Porque você, no final de semana, você vai levar seus filhos para comer o quê? McDonald's, né? Aí você leva seus filhos para comer McDonald's. Aí no McDonald's eles vão comer hambúrguer gorduroso, eles vão comer batata frita oleosa e eles vão tomar refrigerante. E na cantina da escola não tem nada disso, meu irmão. E nem pode. A cantina da escola ela é regulamentada pelo Estado. E aí vai vender coisa assada. Puta, você quer uma coisa mais corta-tesão do que uma coxinha assada no forno? Minha nossa. É lógico que seu filho vai chegar em casa e vai dizer a comida da cantina é cara e é ruim. É. E ele tem razão. Tem. Mas isso não quer dizer que é ruim para o seu filho. E é por isso que eu estou te dizendo que o problema é lá na primeira infância. Porque já desde a primeira infância, as famílias tentando cuidar do seu tesouro estão fazendo mal e fragilizando. Tá fazendo mal e fragilizando. E aí isso desemboca nas IES, nas instituições de ensino superior, e depois desemboca dentro das empresas. E, na verdade, a culpa é tudo da empresa, porque o resultado disso aqui, tudinho, que foi feito tudo para dar errado, cai lá dentro da empresa e o governo mete a MR1. E aí a empresa tem que, Alan, se vira para resolver, porque a minha operação não pode parar. Eu não posso deixar de atender, eu não posso deixar de vender, eu não posso deixar de resolver os problemas do cliente. E eu não tenho tempo, eu preciso acelerar ao máximo, né, Paulinho, a preparação desse cara. Eu não gerei o problema, aí eu vou ter que dar um jeito de solucionar. Eu não tenho tempo para isso. Terrível a situação. Terrível. Terrível a situação. E que a gente não se imaginou. Aí a pergunta era a seguinte, em cima disso, né? Mas você é o convidado, você, mano, faça a sua primeira, depois eu faço a pergunta oriunda de... Qual é a chance que eu tenho, como empreendedor, de tirar o WhatsApp dentro da rotina do dia a dia dos meus funcionários? A chance que você tem? Acredito que mínima, pequena. Nenhuma. Próximo de zero. Nenhuma chance. Porque o WhatsApp funciona como comunicação, como ferramenta de trabalho, como atendimento ao cliente, com modificação de lead e por aí vai. Qual a chance que eu tenho de conseguir fazer com que um professor não tenha um Instagram?
Zero. Zero. Até porque hoje em dia, até para você tirar o visto no consulado americano, você tem que ter uma rede social ativa e tem que estar desbloqueada para os caras poderem ver o que você posta. Sim. Então, a chance é mínima de você conseguir. Só que todas essas ferramentas que eu estou falando, WhatsApp, Instagram, TikTok, são ferramentas que criam ansiedade nas pessoas. Aí vem a NR1 dizendo que se a pessoa estiver no trabalho ansiosa, A culpa é a culpa é da empresa. Então, a gente tem muito engodo para discutir, só que assim, a gente pode perder o tempo discutindo porque que nenhuma dessas coisas fazem sentido, ou a gente pode gastar nossa energia, cara, encontrando solução e fazendo melhor com a condição que a gente tem hoje, esperando que as condições melhorem para que a gente possa fazer melhor ainda, entendeu? Perfeito. Cortella fala muito isso. Inclusive, você com essa barba tá cada vez mais parecido com Cortella. Eu tô mais parecido com o Papai Noel. Tá falando, meu amigo. A pergunta que eu ia te fazer em cima disso, Paulinho, já que você colocou todo esse cenário bem preciso pra gente, após o problema não é aqui na empresa, a coisa é lá na base, como é que você enxerga o futuro da educação superior no Brasil? Primeiro, a gente precisa entender que a educação superior no Brasil, ela tem alguns diagnósticos. A primeira é que ela é fundamental. Ela é fundamental para a nossa economia. A educação superior é fundamental para os pilares com os quais a nossa economia se baseiam. E ela é fundamental porque ela é fundamental no mundo inteiro. O desenvolvimento da ciência é extremamente importante. A educação superior jamais vai acabar. Inclusive no Brasil. Pare para pensar que a mesma universidade que tem o curso superior de graduação, ele tem pós, ele tem mestrado, tem doutorado, tem pós-doc e tem pesquisa. Ou seja, você romper o lapso da graduação, que eu entendo que é a tua pergunta, porque tem muita gente comungando contra a graduação, cria uma ruptura em todo o ciclo que nos traz vacina, que nos leva ao espaço, que desenvolve utensílios do lar, que desenvolve geração de energia, que desenvolve tecnologias. Que administra as empresas, que inova nos negócios e por aí vai. Que salvam vidas e tudo. Então, isso jamais vai acabar, mas está passando por uma transformação necessária. Por que necessária? A gente conversava aqui no bastidor, a educação superior, ela está para o ENAD como a autoescola está para o exame do Detran. E hoje em dia até o exame do Detran e a autoescola estão sendo revistos e estão sendo mudados. Então, a educação superior, por natural, também será revista, também será mudada, porque a gente não pode ter disciplinas tão engessadas por conta do ENAD ao ponto de que as instituições não possam aproximar a realidade da carreira e da profissão e das empresas com o mundo acadêmico e o que se trata no mundo acadêmico. Obviamente, entendendo que o consumo que o mercado faz para mão de obra acadêmica é um consumo, mas também existem acadêmicos que vão se graduar e vão seguir para o caminho da pesquisa e vão seguir para o caminho acadêmico. Afinal de contas, a gente segue sedento por professores. E hoje em dia, uma profissão que está recebendo cada vez mais atenção e tendo cada vez mais seu valor. O piso de um professor da educação básica já passou de R$ 5.100. Ou seja, deixou de ser uma carreira ruim, mal remunerada, como sempre foi. Lembra o Caco Antibes? Caco Antibes. A pessoa, o cara que pulava do prédio, passava pela janela e encontrava a professora com um toco de giz na mão escrevendo: por favor, salvem a professorinha. Saca? Tipo, hoje em dia a carreira de professor, ela tá começando a receber sua valorização. E aonde mais você encontra um emprego que você consegue desfrutar de férias, mais recesso, ou seja, 2 pausas para descompressão no ano e de 30 dias, né? 2 pausas dessa no ano, regulamentada já, porque tem o período no qual isso acontece,
e consegue ter um piso que segue avançando. Isso gera desafios também, porque tem um desafio econômico para isso, mas isso gera uma valorização da profissão também. A conta tem que se pagar. Eu lembrei agora de uma frase que eu aprendi há muitos anos, era adolescente, com um instrutor de seminário lá de São Paulo chamado Walter Guedes de Queiroz. Ele treinava os professores, né? Estamos falando aqui de questões da nossa crença comum na igreja, professores de seminário e instituto. Ele falou uma frase no treinamento que me marcou. Ele disse: bons professores, classe cheia. Bons professores, classe cheia. Então, cada vez mais, como você disse, o professor está se tornando um elemento, um indivíduo, um profissional valorizado. Nosso Congresso, Esse cara bom, ele vai fazer a diferença, né? nosso Congresso está tentando mudar isso. Nosso Congresso está votando agora um teto de alunos por sala de aula. Bons professores, classe cheia. E o professor ou professora está entre aí a lista dos nossos primeiros ídolos. Nossos pais, tal, nossos professores e Eu professores. falo o seguinte, anota essa que essa vai ser boa. Eita. A única coisa que tem em comum entre o presidente norte-americano, o dono da maior empresa do mundo, o engenheiro que construiu o Teatro Municipal e o médico que está fazendo uma cirurgia cardíaca agora é um professor. É um professor. É o elemento em comum. Todos passaram pela mão de um professor, de uma professora, em dado e importante momento da sua vida. Por isso que a nossa máxima, o nosso propósito é inspirar vidas para transformar o mundo. Por quê? Porque o papel do professor, do profissional da educação, é de realmente inspirar vidas. Agora, entendendo, uma coisa fundamental é que nem todo mundo vai ser engenheiro ou arquiteto. Nem todo mundo vai ser médico ou enfermeiro. Então, a educação precisa ser adaptada à demanda de cada pessoa. Educação é algo individual. Saca? Tipo, do mesmo jeito que a tua digital não vai ter outra igual no mundo, mesmo com 7 bilhões de habitantes, do mesmo jeito que a tua íris, nunca mais vai nascer ninguém com a íris igual a tua, o que te torna único, a impressão do DNA de Deus dentro de nós mesmos, que nos transforma em únicos, do mesmo jeito é a educação. Cara, se o procedimento médico para cura de doença for absolutamente o mesmo para todo mundo, vai morrer um monte de gente. Então, do mesmo jeito que um médico adapta o uso do tratamento à pessoa, a educação precisa ser adaptada à pessoa. Qual foi teu primeiro celular? Foi um Sony Ericsson. Um Sony Ericsson. Parece em algo com o celular que você tem hoje? Nem um pouco. Qual foi o teu primeiro carro? Foi um Voyagezinho todo quadradinho, velhinho. Parece em alguma A coisa? gente chamava ele de Chiquinho, um apelido. O Chiquinho parecia em alguma coisa com o carro que você tem hoje? Nada. E a gente tá falando em quantos anos de evolução isso? Velocidade das mudanças, Paulinho. Poucos anos, 20 anos, 15 anos, ou mais talvez. Evoluiu e mudou. Muito. E por que a sala de aula precisa ser a mesma de 1600? Quando você olha para as fotos, via de regra, o layout É o mesmo. é o mesmo. O layout é o mesmo. Ah, E detalhe, nós ficamos falando. toca a campainha pra te lembrar que é hora de tomar sol, né? Sim. Que é pra poder te lembrar na vida do presídio, mais ou menos, né? Interessante. Formação ampla do cidadão. A gente está falando aqui de educação, pegando como gancho os negócios do Paulo, mas isso tem tudo a ver com negócio, com gestão de maneira geral. Você usou como exemplo a sala de aula, mas e os nossos negócios, e as nossas empresas, e nós como profissionais? A gente vai mudar quando para acompanhar isso? Ou não vamos mudar nada achando que a posição está estabelecida, consolidada, e não precisa mudar, e o mundo que se vire. Mas é porque ensinou-se que o status quo é esse. E aí precisa de gente com coragem para começar a mudar o status quo. Por quê? Porque senão a gente não caminha para frente. Então a primeira coisa é entender que há um problema. E a gente puxa uma fala de Albert Einstein, já tem um tempo, no qual ele fala: se eu medir a capacidade intelectual de um peixe pela sua capacidade de subir numa árvore, o peixe vai ser um estúpido durante toda a sua existência.
Cara, não adianta, velho. Não adianta. Eu falo pra você o seguinte: qual foi a última entrevista que você entrou de emprego, que alguém pôs uma folha de papel na tua mão e falou assim: resolve a fórmula de Bhaskara pra mim? Faz. Talvez nunca tenha tido. Tive Fórmula de Bhaskara? Fórmula de Bhaskara. Tive uma e foi a minha primeira faz uns 15 anos, sei lá. Por aí. Agora, Nunca mais. quantas vezes você passou numa entrevista que as pessoas queriam saber se você cumpre prazo, como você trabalha em equipe, como você se comunica com seus pares, como você se comunica com pessoas que estão dentro de um projeto com você, mas que não necessariamente são seus pares? Todos. Todas. Então eu te diria que esses aqui deveriam ser aspectos que deveriam ser priorizados tanto na educação básica quanto na educação superior. Quando a gente fala sobre formação ampla, a gente está falando de aspectos amplos. Obviamente que existem competências que a gente precisa trabalhar. Se você vai em Dubai, até o frentista do posto fala inglês. Ou seja, nós não somos ainda um país bilíngue. Isso deveria ser uma competência a ser trabalhada. E isso é na educação básica também. Então, tem muita coisa que a gente precisa fazer. Eu vou te perguntar uma coisa. Quantas faculdades você conhece bilíngue no Brasil hoje? Eu não estou falando de dupla certificação, estou falando de faculdade bilíngue. Porque escolas a gente já consegue até dizer que tem algumas. Sim. Quando você falou, eu pensei escolas. Mas quantas faculdades? Eu conheço isso. Não digo que não tenha, e eu conheço várias, mas eu desconheço. Eles não conhecem. Num mundo globalizado e conectado como o mundo que a gente vive hoje, quantos advogados aqui recebem uma disciplina que ajude a gente a poder colocar um advogado para negociar em território americano ou em outros territórios, em outros países? Entende? Ainda existe muito o que fazer, ainda existe muito que evoluir, ainda existe muito espaço, mas a gente precisa de cada vez mais pessoas com coragem para fazer as coisas acontecerem. Sem saber qual é a segunda pergunta, você acabou pegando o gancho dela. Precisa de gente com coragem para fazer a mudança, não é isso? Sim. Você me mandou um vídeo hoje pela manhã. Sim. Tá lembrado? Sim. Paulinho me mandou um vídeo, pessoal, hoje pela manhã, tá aqui no meu celular. E esse vídeo tem a ver com um cara que é uma referência em business no Brasil, uma empresa que está super conhecida, e um cara que ele contratou. Sim. Como é que é essa história aí, Paulinho? É a CIMED que contratou o Toguro, que é um cara que se olha assim, o que é que esse cara tem a ver para ser contratado como head de uma área para CIMED de comunicação? E aí, como é que foi isso daí? Isso tem a ver com a questão de ter coragem para mudar e fazer diferente, correto? A CIMED é uma empresa que cresceu muito rápido, tem uma história tradicional, uma história já de muito tempo, mas o João Adib colocou o pé no fundo, ele junto com a irmã colocaram o pé no fundo do acelerador e eles assumiram o papel de quem mete a cara vende mais. Só que eles vão entrar no mercado de bem-estar, de alimentação saudável e tal, pelo que a gente anda ouvindo rumores no mercado. Então, ele não precisa mais, o foco dele não precisa mais ser no distribuidor, ele tem que focar no consumidor final. Eu acho que quando ele contrata o Toguro, ele está trabalhando nessa competência. O Toguro agora recentemente lançou a bebida dele que viralizou por causa do sabor energético, né? Pegando aqui a deixa do meme que ele criou, e mostrou que ele tem uma boa competência para conversar com o público-alvo final. Eu acho que o João Adib aproveitou dessa competência dele para dizer, vem aqui e vamos explodir essa nova área que a gente vai lançar na companhia. Acho que foi uma estratégia campeã, mas ela não foi uma estratégia que surgiu, né, porque a juventude pega o celular, olha isso e fala assim, eu não vou trabalhar de salariado coisa nenhuma. Hoje em dia tem um xingamento novo, não é da nossa geração, mas é um xingamento da geração nova que está aí. Eles olham para vocês e chamam assim, seu CLT. É um xingamento. Porque eles acham que o Toguro é um influenciador, que ele é fruto da internet e que ele nasceu assim. E o vídeo que eu te mandei mostra o Toguro vindo lá desde os 12 anos e todo o sacrifício que ele fez, toda a luta que ele lutou e a coragem que ele teve e a recompensa disso com essa posição. E eu acho que ele ainda vai fazer muito mais coisa na vida.
mas mostra a consolidação disso. Eu acho que é um ciclo importante de ser olhado como um todo e não só na figura que os jovens olham hoje em dia, pensando que o Toguro era um carinha que ficava postando vídeo da academia e aí ganhou muitos seguidores e com isso ele vai ficar rico. E aí todo mundo quer ser influência digital. Eu acho que o caminho não é esse. E pelo que eu vi do vídeo, dei uma olhada na história, pelo que você trouxe agora, esses caras vão fazer alguma coisa muito diferente, coisa grande. Não, acho que não. Muito diferente, coisa grande. Vamos lá. Você tem uma crença muito forte em Deus, você tem um lado espiritual teu bem, bem forte, você deixou isso bem claro aqui pra gente. Eu já sabia disso, por te conhecer há muito tempo, Paulinho. Vamos falar sobre dádiva? Bora. Qual é a maior dádiva? Cara, E essa lição serve para a nossa vida como um todo. a maior dádiva da vida é você ser promovido a anjo, ainda aqui na terra. A gente costuma pensar que quando Deus escuta uma oração nossa, ele responde, ou quando Deus nos ajuda a conquistar algo, a gente se sente abençoado. Mas a verdadeira bênção que traz alegria na plenitude, cara, é quando Deus te usa como instrumento nas mãos dele para abençoar a vida de outras pessoas. E eu acho que tá aí a maior dádiva do mundo. Porque é a alegria plena que vem de você ajudar outros que faz com que você verdadeiramente seja promovido a anjo nessa terra. Porque vai ter alguém ali que vai olhar para você. Tem uma história de um bilionário nigeriano, se conta na internet, não vou lembrar o nome dele de cabeça agora, e esse bilionário ele era dono de frotas de navios petroleiros lá na África. Esse cara ele conta que ele passou pela alegria de ter dinheiro e poder, pela alegria de comprar coisas e ter coisas, e ele falou que o que fez ele descobrir o que era a alegria plena e verdadeira foi um dia que um amigo chamou ele para fazer uma doação de cadeiras de rodas para uma organização que ajudava a tratar crianças com mobilidade reduzida. E aí, quando levaram as cadeiras de roda, ele falou assim: olha, eu só aceito a tua doação se você for junto na doação. E ele falou que uma das crianças agarrou as pernas dele, eles brincando, correndo, né? Se arrastando no chão, porque não andavam. Um deles se agarrou na perna dele, ficou olhando para cima, e ele falou assim: que foi? Ele falou assim: eu queria marcar bem o seu rosto, para quando chegar lá no céu eu poder lembrar do Senhor e agradecer pelo que o Senhor fez pela gente. E ele falou: aquele dia foi o dia que eu descobri o que é plenamente a alegria, a felicidade. Então, eu te diria que a maior dádiva do mundo é você ser promovido a anjo nessa terra. Muito bem, lembrei de um monte de coisa agora, você contando essa história, faz todo sentido. Você lembra quando a gente fez aquele evento lá no centro de convenções aqui em Fortaleza? Gestão Nordeste. Que a gente captou como entrada 1 quilo de alimento, 1 quilo de leite. Uhum. A gente chegou lá no IPRED para doar, não lembro o nome daquele senhor que era o presidente do IPRED. Ainda é, Dr. Sullivan Mota. A gente chegou lá e ele falou, assim que a gente parou, ele falou: eu tava esperando vocês. Você falou: ué, eu nem avisei que vinha. Ele falou: não, mas não era você não. A gente orou lá dentro para Deus porque não tem leite para os meninos levarem hoje e eles já estão até na fila. A gente tava esperando quem ia trazer o leite. E a gente ia acabar de tirar com um carro cheio de pacotes de lata de leite, é fantástico. Quem não vive para servir, Não serve para viver. é uma frase básica, mas é uma grande verdade. Infelizmente, o Paulinho vai ter que pegar o voo daqui a pouco. Paulinho. Que horas Coisa. Dá para desmarcar? Não, liga aí para a companhia. Tá? Se for azul, pega um celular aqui, liga. Pensei, ó, Dani, põe a galera ali e dá o jeito, né? Paulinho, eu queria fazer um bate-mola contigo. Fala. Bom, empreendedor executivo, empresário ou vendedor, como Paulo se vê. Empreendedor, executivo, empresário ou vendedor, como o homem de negócios Paulo se vê. Cara, eu me vejo como empreendedor. Eu sei que você quer que eu diga que eu sou vendedor, Sim. porque você acha que eu sou um bom vendedor. Eu não acho, eu tenho certeza. Mas eu acho que o empreendedor é um vendedor que vende o sonho dele para outras pessoas. Uhum.
eu acho que é isso que eu faço. Eu engajo outras pessoas nos sonhos que eu tenho e consigo fazer com que a gente tenha uma performance que remunera quem está investindo nisso, mas que também realiza as pessoas, faz com que elas se sintam especiais, sintam-se contribuindo com algo e se desenvolvam. Obviamente que nem todas as histórias são felizes, nem todo momento é o seu momento. E algumas vezes algumas pessoas vão ficando pelo caminho justamente por não ter a conexão plena e perfeita. Eu não entendo por que isso acontece, não gasto meu tempo tentando entender, mas a gente segue o jogo e segue acreditando sempre que a gente vai conseguir encontrar as melhores pessoas e comprometidas em fazer as coisas que precisam acontecer como precisam acontecer. Perfeito. Só para fechar, sobre essa história de que as coisas precisam acontecer como precisam acontecer, eu vi o depoimento de um cara outro dia que ele pegou um sapato, aí ele falou, olha, eu peguei essa bota, esqueci que ela tinha esse zíper, enfiei o pé dentro, forcei, até que eu rasguei a bota. Putz, falou, só que diferente do pensamento que a gente ensina de que as coisas são como tem que ser, eu falei, putz, rasguei a bota, vou levar para consertar. Falou, cheguei lá no sapateiro, o sapateiro pegou minha bota e olhou para mim e falou assim, Deus é muito bom, né? Ele falou, Deus é bom, mas por quê? Falou, eu tava precisando de R$ 25 para poder pagar o lanche da minha filha na escola. E Deus me mandou o senhor. Deus é muito bom. E aí ele falou um negócio que o próprio Johannes me ensinou de outra forma, mas um dia eu te falo sobre isso no bastidor. Ele falou, o mundo não gira em torno do nosso umbigo. A gente tem a teimosia de achar que o mundo gira em torno do nosso umbigo e o mundo não gira. Nem sempre tudo que acontece é sobre você. Nem sempre as coisas que estão acontecendo é para você. Nem sempre alguém que te tratou ríspido tem a ver com você. Nem sempre uma fechada que você tomou no trânsito tem correlação nenhuma com você. Nem sempre quem te xingou de um palavrão, quem te agrediu de alguma forma, tinha necessariamente algum problema com você. Porque o mundo não gira em torno do nosso umbigo. Grande verdade. Paulinho, um sonho profissional ainda não realizado? Cara, tem. Eu vi uma passagem que dizia que daqui a 150 anos a gente não vai estar mais aqui, os nossos filhos não vão estar mais aqui e talvez nem os filhos dos nossos filhos vão estar mais aqui daqui a 150 anos. Quando a gente morre durante um tempo, a nossa foto ainda fica na parede, as pessoas ainda lembram da gente. E memória, são os filhos nossos, né? Os filhos dos nossos filhos, talvez uma foto em algum lugar. Mas tenta lembrar do nome do pai do teu avô. Sabe? Vai ter pessoas daqui a 150 anos usando as coisas que a gente hoje luta muito para ter. As coisas que a gente tinha talvez não existam mais. O carro que a gente batalha para ter não vai ser mais nada. Mas existem algumas pessoas que deixaram um legado e que a gente fala o nome e o nome significa algo. Então, eu te diria que a consolidação de tudo que nós estamos construindo é um sonho profissional ainda não realizado. Por quê? Porque a gente não quer impactar 10, 15, 100 ou 200 pessoas. A gente quer impactar centenas de milhares.
e eventualmente até mudar o jeito com o qual se fala sobre educação no país inteiro. Então esse é um sonho profissional não realizado. E tá dentro do grande mantra do teu negócio, da grande missão do teu negócio. Você voltou no tempo e encontrou o Paulo Bastos do início. Talvez lá no balcão de atendimento da Azul. O que é que você vai dizer para ele? Cara, eu vi uma reflexão outro dia sobre isso, que falava assim: eu voltei no tempo e encontrei comigo com 7 anos de idade. Olhei e falei assim: cara, tudo aquilo que você queria, hoje em dia você consegue. A gente conseguiu tudo. Podemos falar sobre isso? Aí o meu eu de 7 anos olhou pra mim e falou assim: pode ser depois? Porque hoje é domingo. Eu tô indo almoçar na casa da vovó. Eu respondi: você venceu. Acho que isso é a síntese de que as conquistas, elas são muito importantes exatamente no período que elas vêm. E a gente deixa muita coisa importante passar. Entendeu? Se a gente parar para pensar nas coisas que são importantes, talvez a gente não esquente a cabeça com 95% do que anda tomando nosso tempo hoje. Resume tudo o que a gente conversou aqui em uma grande lição, uma grande frase ou um conselho bem simples que você deixa aqui para nós e para quem. Eu ouvi um conselho e eu vou dar esse conselho que eu ouvi aqui. Tenha coragem. A vida recompensa os corajosos. Perfeito. Foi isso que Jesus ensinou na parábola dos talentos. A vida recompensa os corajosos. Que aula! Aula demais. Será que eu consigo falar com alguém da companhia aérea para mudar o voo dele? A gente ainda tem essas umas 2 horas aqui de conversa, se rolar, se deixar aqui. É verdade. Poxa, que papo massa. Paulo compartilhou conosco não apenas um pouco do seu negócio, da sua história, da sua trajetória, mas também lições de vida, lições de negócio, visões de mercado. E é isso que a gente quer trazer pra gente. Paulinho, tô lhe devendo uma honra, um privilégio esse papo aqui contigo. E ouvir coisas que, apesar dos anos que a gente se conhece, eu nunca tinha ouvido. Da tua história, da tua trajetória. E lembrar de algumas coisas, como a história do leite. Então, maravilhoso, maravilhoso. Deu uma realerada, deu uma renovada na hora, no ânimo. Sabe, às vezes a gente fica um pouco desmotivado. Eu mesmo hoje, né, deixar esse parênteses aqui, né, eu mesmo hoje estava um pouco desmotivado para fazer algumas coisas e conversa com o Paulo hoje falando sobre coragem, sobre continuar, sobre fazer, sobre virar um anjo na vida das pessoas. Me deu até ânimo para poder, arregaça as mangas e vai de novo, né? Pra poder botar as coisas pra funcionar. Meu amigo, foi um prazer inenarrável estar aqui com você. Eu encontrei com o cara, eu sou nerd, né? Então, eu encontrei com eu tenho como vizinho o diretor de recursos humanos daquela Hotmart, né? Hotmart. E ele olhou pra mim e falou assim: ô Paulo, deixa eu te falar uma coisa. Eu falei: pode falar. Existem 2.000 pessoas no mundo, o resto tudo é NPC. Quem é nerd entende a piada, né? Que tipo assim, o mundo de verdade vai ter um rol de pessoas pensantes muito pequenos. O resto tudo são tarefeiros, aquelas pessoas que estão ali pra cumprir tabela. Cara, não seja um personagem não jogável do jogo da vida. Assuma o protagonismo da sua própria vida. Assuma o controle do rumo para onde você está indo. Não viva como consequência das coisas que acontecem ao teu redor. Eu gosto de um cara que fala o seguinte, ele fala assim: a sua vida é sua. Estrague-a como quiser, mas não culpe ninguém por isso. Entendeu? Perfeito. Perfeito. A bola de encerramento tá emocionado, tá com você. Eu fiquei até sem palavras. Eu lhe disse, o homem é bom ou não é? Excepcional, meu amigo.
Excepcional. Ele botou os pés no aeroporto, não podia perder. Rapaz, venha pra cá. Eu vou lhe buscar. Se a gente não amarrar pelas mãos e os pés e volta aqui dentro do carro pra poder trazer pra cá, ver se homem tinha ido embora e a gente tinha perdido uma aula aqui gigantesca. Meu amigo, muito obrigado. Obrigado, Joel. E pra você que ficou até aqui com a gente, deixa nos seus comentários qual foi a frase motivacional, a frase que mais te mudou a sua visão de vida durante o nosso podcast. Compartilha esse podcast com seus amigos, seus familiares, seus... Talvez... Posso deixar uma última para você? Você tá sobre motivação? Eu vou te falar o seguinte, a motivação vai te mover por pouquíssimo tempo. Depois da motivação, meu irmão, é a disciplina. Disciplina. É disciplina. Então, se eu puder te dar uma dica, escolha o que você vai fazer e seja obstinado. Seja obcecado por aquilo que você escolheu. Então, se você escolheu que você vai ter o melhor podcast do mundo, seja obstinado, seja obcecado. Faça isso com estrutura ou sem estrutura. Faça isso pela razão com a qual você escolher. Foi por mim, não foi pela minha mãe, foi pelo meu pai, foi pela minha avó que me criou, encontra um motivo com o qual você quiser. Esse motivo vai te dar energia e vai te mover no início. Mas depois do início, lembra, é a disciplina que vai te levar para onde você precisa ir. E nunca mire no nota 10. O nota 10 não faz mais do que 2 ou 3 vezes aquele negócio. Mas entenda, todo mundo ali é 3 ou 4, cara. Se você for 6 ou 7, você já está muito acima da média. Perfeito. Muito bom. Mais um corte. Mais um corte. Então, vamos nós. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Nós ficamos por aqui com esse podcast que foi incrível. Comenta, curte, compartilha, segue a gente, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações. Logo, logo nós vamos estar trazendo outros convidados para sentar aqui com a gente, conversar um pouco mais, ok? Então ficamos por aqui. Muito obrigado, Paulo. Obrigado. Obrigado por você que está assistindo e até a próxima. Tchau, tchau. Até mais.